Em julgamento virtual, o STF rejeitou uma queixa-crime apresentada pela Associação de Vítimas e Familiares de Vítimas da Covid-19 para investigar condutas de Jair Bolsonaro no combate à pandemia. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, negou a ação por entender que o Ministério Público já havia adotado as medidas para apurar eventuais irregularidades do ex-presidente. Além disso, Barroso afirmou que a associação não preenche os requisitos legais para apresentar uma queixa-crime. Silvio, vamos lembrar para a nossa audiência que no início desse mês, o ministro Dias Toffoli também extinguiu 2 investigações contra Jair Bolsonaro, abertas a pedido da CPI da Covid, aquela CPI que demorou 6 meses, um relatório de 1.200 páginas que não levou a lugar nenhum. Olha, Paula, bom, de um lado, com o passar dos anos vai ficando muito claro e vai desmoronando aquela falácia de que o governo Jair Bolsonaro é um governo genocida, que não tomou as medidas necessárias e com a devida celeridade no combate à pandemia. Todo aquele teatro feito no Senado, muito bem lembrado por você aqui, da CPI, da Covid, daquele trio muito bem conhecido, Renan Calheiros, que foi aproveitar aquela CPI para tentar lavar a sua biografia suja, o seu passado de denúncias e de corrupção, Omar Aziz, também muito enrolado com a justiça, e o Randolph Rodrigues, que pegou uma carona para justamente frequentar as manchetes e os holofotes da mídia durante muito tempo. Então, com o tempo, isso vai ficando cada vez mais claro. Porém, eu não... Olha, Paulo, a segunda decisão, como você bem lembrou, nesse caso é uma queixa-crime, mas eu ainda acho que vão tentar até o limite esticar essa corda da condução na pandemia, na época da Covid, não só com esse relatório da CPI, mas com outras denúncias. Você vê que ele arquivou uma, mas tem outra, ou seja, tem uma enxurrada de denúncias, porque é este o caminho que os adversários do presidente Jair Bolsonaro na política e também no Poder Judiciário vão tentar tomar para torná-lo inelegível na próxima eleição. Então, eu não vejo essa decisão como o fim da linha para esse tema, não. E aí, Augusto, você acha que ainda tem mais coisa por vir ainda? Olha, concordo inteiramente, Paula, com o que o Silvio disse, porque está explicado ali no trecho do artigo do Zé Roberto Guzzo, grande artigo, que está nessa edição da revista Oeste. O Guzzo constata ali que o Brasil já teve todo tipo de governo, menos o governo que não termina, que é o caso... que não acaba nunca, que é o caso do governo Jair Bolsonaro. Por quê? Se eles não olharem para trás, enxergando os fantasmas que eles inventaram, eles vão olhar para frente e vão enxergar o quê? Nada. Eles não tomaram olha, daqui a pouco vamos para 3 meses e vamos fazer o balanço do governo Lula. Sim. A única novidade é que o Fernando Haddad está aprendendo a falar dilmês, né? Ou um cruzamento do dilmês com um subdialeto qualquer que resulta naquele tipo de declaração que mostramos também na sexta. Então é o seguinte, o que o Lula já fez? O que ele anunciou de importante? Medidas. Ele disse que com base nos 8 anos ele sabia tudo o que fazer. E o que ele fez foi aumentar o preço do combustível. Quem está criando coisas novas é a imprensa, né? Reoneração, tem que inventar. A inflação está alta, mas está baixa, coisas desse tipo. Os títulos que eles fazem são bastante criativos. O governo Bolsonaro ainda é manchete dos jornais, quase 3 meses, porque não tem o que falar. O Lula se reúne com tribos, hein? Inventaram o genocídio dos Yanomami e Anuncolô. E vida que segue. Vida que segue. Eu acho que nós vamos ter problemas. Aí o governo já devia ter começado. Só se fala do Bolsonaro com esse tipo de acusação. Eles vão manter o Bolsonaro forte eleitoralmente por muitos anos. Está na hora de olhar para frente, né? Eles estão olhando pelo retrovisor, não enxergam nada, e aí daí resultam essas decisões. Cadê o genocida? Já começou a ficar meio abalada aquela tese, né? Com a pandemia.
Aí surge o genocida da Amazônia. Também não vai colar. E diante disso, dessas decisões, eu quero saber se a trinca, né, formada pelo Randolph, pelo Aziz e pelo Renan, se a trinca vai ou não recorrer ao Tribunal Internacional. Promoveram o tempo todo, prometeram. Então, vão lá e vão ver se vocês conseguem meia hora de conversa com alguém sério, né, nesse tribunal. Não vão passar da portaria. Ana, quer comentar essa decisão do STF de arquivar essa queixa-crime contra Jair Bolsonaro? Rapidamente, Paula. Bom, primeiro agradecer as quase 60 mil pessoas nos assistindo, uma audiência realmente maravilhosa, né? Como eu costumo falar. Rapidamente, Paula, olha, o STF rejeitar essa queixa-crime, por que não rejeitou o ano passado? Eu não vou levantar aqui e aplaudir, nossa, parabéns. Estava tudo óbvio, mas por que não rejeitou antes da campanha eleitoral? Porque isso também foi usado na campanha do Lula de maneira desonesta. O presidente Bolsonaro foi chamado de genocida por causa da Covid durante a campanha inteira. Isso nós sabemos muito bem que não é verdade. Então, o STF agora praticamente, né, continua mostrando que usou essa CPI da Covid também de maneira política. Não precisava chegar até 13 de março de 2023 para rejeitar essa queixa-crime. Quer completar, Silvio? Não, eu acho que está muito bem colocado, Paula. Só para arrematar, então, 70 dias, Augusto bem lembrou, daqui a pouco são a marca tradicional dos 100 dias de governo, faremos o balanço de tudo o que não aconteceu e, repito, picanha até agora... Nada.